Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron. Espero que vocês possam nessa manhã abrir o coração para a palavra de Deus. Nossa palavra está em João 4, nós vamos falar hoje sobre a mulher samaritana. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Essa passagem, ela é maravilhosa. Aqui o Senhor, ele nos mostra o que é a verdadeira adoração. Jesus, ele tem um encontro com esta mulher. E essa passagem, ela nos revela muitos detalhes proféticos. Primeiramente, ele fala que era necessário passar por Samaria. Então, o Senhor, ele tinha um propósito ali com Samaria. E ele foi até esse poço de Jacó. E esse poço, ele era cheio de tradições. Neste poço foi onde Jacó teve um encontro com Raquel. Foi neste poço que o criado de Abraão, Eliezer, ele encontrou uma esposa para Isaac, o filho de Abraão. Foi aqui também, nesse poço, que Moisés encontrou com a sua esposa. Então, esse poço, ele tinha muitas revelações quanto a casamento. Então, Jesus, ele traz essa verdade sobre a adoração, porque a adoração está ligada a casamento. Quem é o noivo? É Jesus. E quem é a noiva? É a igreja. Então, o nosso casamento tem que ser somente com ele, o nosso amado Jesus. E algo precisava ser restaurado nessa cidade. Então, quando ele tem esse encontro com essa mulher samaritana,
foi muito interessante, porque ela ficou apavorada, porque Jesus estava conversando com ela e os samaritanos não conversavam com os judeus. Então Jesus, sendo judeu, vem conversar com essa mulher samaritana. Ela fala assim: mas como assim você vem conversar comigo sendo que eu sou uma samaritana? Porque os judeus e os samaritanos, eles tinham uma rixa entre eles, porque ali em Samaria tinha vindo muitas outras culturas, e essas outras culturas, elas trouxeram seus deuses. Então acabou sendo uma nação que era misturada, era uma raça misturada. Então eles não se falavam. E Jesus fala, né, com aquela mulher. Veja, quando ela estava ali naquele poço, ela estava sedenta, né? Ela precisava tirar água daquele poço. E Jesus fala para ela: me dá um pouco de água, me dá de beber. E ela ficou assustada. E quando Jesus pede de beber, ele não só estava demonstrando que ele precisava daquela mulher. O que ele queria dizer? Ele queria mostrar para ela a condição em que ela se encontrava. Então, muitas vezes, nós também estamos passando por um período de sequidão. E nessa manhã eu quero fazer para você essa pergunta: em que condição está o seu coração? Você tem bebido da tradição ou você tem bebido da religião? O poço de Jacó, ele tinha se convertido em uma fonte de tradição. E o que há na sua vida? Tradição, religião ou reino? Então, quando nós bebemos da tradição ou da religião, a gente continua com sede, mas aquela mulher, ela poderia até beber aquela água, mas ela ia continuar com sede. Então Jesus fala para ela: se você soubesse quem está à sua frente, você me pediria água de beber e eu lhe daria água da vida. Ela fala assim: como assim, Jesus? Você não tem como tirar água do poço? O poço é fundo. Porque o que ela entendia? Que para beber precisava fazer um esforço humano. Tinha que ser tirada a água dali através de um esforço humano. E a religião, muitas vezes, ela se torna um esforço humano. E essa mulher acabou se tornando uma mulher religiosa. E nesta manhã eu também faço essa pergunta para você: o que você tem na sua vida? É um esforço humano ou você tem uma fonte eterna fluindo através de você? Ela disse para Jesus: eu quero dessa água. Eu já tenho tomado muito da água da tradição. Aí Jesus fala para ela assim: vai e chama teu marido. Olha que interessante. Jesus muda por completo o diálogo. Ela disse: eu não tenho marido. E ele fala para ela assim: você falou a verdade. Né? Você teve 5 maridos e esse que você tem agora não é seu marido. Então aqui está a essência da adoração. Né? A adoração tem a ver com esse fluir de Deus nas nossas vidas. Adoração não tem a ver com um esforço humano. Adoração tem a ver com esse rio de Deus fluindo através de nós. Então, para essa fonte fluir, nós temos que deixar alguns pecados, algumas alianças que fizemos com outras coisas, porque nós precisamos ter aliança somente com Jesus. Então, Jesus não estava falando assim, aqui só também com essa mulher, mas Jesus estava querendo falar com todo o território de Samaria. Então, ele fala assim, ó, você tem outras ligações com outros maridos e você precisa ter ligação somente com Jesus. Então, a adoração tem a ver com isso, renunciar a toda a aliança que nós temos com outros maridos, que não é Jesus. Então, Jesus não estava falando com ela apenas do adultério físico, mas também do adultério espiritual, porque essas nações estavam adorando outros deuses que essas culturas haviam trazido para Samaria. Então, eles estavam cometendo idolatria. E Jesus fala, né? Olha, você teve 5 maridos, né? E o que agora você tem, você não é o seu marido. Então, ele fala também de um 6º marido, que ela não tinha compromisso também com este marido. Então, ela adorava os deuses dela, adorava um pouco Jesus, mas a verdadeira adoração tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver estar casado somente com Jesus. Vocês me compreendem? Apenas com Jesus. Então, ainda que a igreja do mundo inteiro
cante, levante suas mãos, ergue os braços, né? Mas se continuar tendo alianças com outras coisas, isso desagrada o coração de Deus. Então Jesus confronta essa mulher com a realidade dela. E ele queria remir o propósito dela, não só dela, mas também de toda Samaria. Ele queria restaurar o propósito de Samaria. Então, a adoração tem a ver a pertencer a um único marido, que é Jesus. Nós temos que estar ligados somente com o nosso marido Jesus. E tem também muito a ver com obediência. Adoração não é apenas cantar, mas é um estilo de vida. É nós termos compromisso com Jesus, é nós obedecermos as ordens do nosso marido que se chama Jesus. Então, não ter alianças com outros maridos. Ele fala assim, eu quero te dar de beber, mas como você está, eu não posso. Então, ainda que ela adorava Jesus, ela adorava outros deuses. E a melhor canção que nós damos para Jesus é a nossa obediência. Ali em 1 Samuel 15, 23, fala assim, contudo, Samuel declarou, agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência da sua palavra, de modo algum. A obediência é melhor do que sacrifícios, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Então, o Senhor, ele se agrada muito mais que com a nossa obediência do que a gente ficar oferecendo sacrifícios. E também a palavra de Deus fala, portanto, a rebeldia como o próprio pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então também a nossa rebeldia também, nós sermos pessoas rebeldes, isso também não agrada o coração de Deus. E muitas vezes também nós somos pessoas que murmuramos, isso também nos afasta de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que murmura atrai sobre si o anjo destruidor. Então isso também é uma aliança, a gente acaba se tornando trevas, ao invés de sermos luz, termos uma boca que abençoa, a gente acaba também fazendo aliança com esse espírito de amargura, de murmuração. E o Senhor está falando para nós, olha, eu não quero que seja dessa forma. E o Senhor também queria exercer governo na vida dessa mulher, também na área sexual dela. Veja, ela era uma mulher que estava se envolvendo em muita prostituição. Cada vez, arrumava um marido, separava, arrumava outro, separava. Então Deus, ele queria também ser governador dessa área na vida dela. Então, nesta manhã, o que o Senhor está ensinando para nós? Que nós precisamos renunciar à perversão sexual, à rebeldia, à murmuração. Nós devemos renunciar à nossa desobediência. Muitas vezes temos alianças com Mamon. Deus também está dizendo para nós que nós precisamos renunciar a tudo isso. E algo maravilhoso acontece quando ela confessa que ela não tinha marido. Ela foi verdadeira com o Senhor. O Senhor fala para ela assim, você falou a verdade. Então, se hoje você decidir se arrepender, confessar essas suas alianças com outros maridos, né? Se você decidir verdadeiramente, Jesus vai tomar tudo isso como uma oferta de adoração. O que aconteceu quando essa mulher, ela confessa que ela não tinha marido? Quando ela falou a verdade, toda uma cidade foi salva. Ela foi salva e toda aquela nação foi salva. Ela falou, eu acho que você é profeta. O que você está falando é verdade, você está falando tudo sobre a minha vida. Então ela foi livre, e não foi somente ela, mas toda a região dela. Então através da confissão dela, ela foi livre e todos da sua nação foram salvos. Então através da nossa confissão, toda a nossa família pode ser salva. Ela falou assim, eu encontrei um homem que falou para mim tudo sobre a minha vida. Será que ele não é o Cristo, o Messias? E o próprio Jesus fala para ela assim, sou eu que estou na sua frente, eu sou o Messias. Então, nesta manhã, que você possa fazer essa aliança somente com Cristo, somente com o Messias, e renunciar a todas as outras alianças, toda a idolatria da tua vida, e fazer essa aliança com um único marido que é Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que você acate essa palavra no seu coração, que você aceite essa palavra, que você fale a verdade
com o Senhor e que você fala: Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Eu quero ter adoração na minha vida como um estilo de vida e adorar somente a Jesus. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.